Era a primeira vez que o homem jogava, mas isso assustou os desenvolvedores a ponto de terem uma reunião de emergência da noite para o dia. A razão era simples. Suas ações não podiam ser replicadas, nem mesmo por cheats. Os jogadores preferiam acreditar que ele era um hacker do que aceitar que era um desafio sem assistência. O que ninguém sabia era que, devido a uma falha no sistema, ele ficou preso no jogo por 10 anos inteiros. Ele foi reduzido a uma cobaia do projeto Transcender. Enquanto as cobaias morriam uma após a outra, Bayushin, que aguentou até o fim, tornou-se um super-humano. Mas os experimentos desumanos deixaram cicatrizes em sua mente que nunca desapareceriam. Choques elétricos, injeções de drogas, modificações corporais. O número de vítimas atingiu um número assustador de vários milhares. Como cobaia número 62, Bayushin estava à beira do colapso, com cada vez menos sobreviventes ao seu redor. Ele temia ser deixado sozinho no final. A corrente crepitante levou Shio-Yu à beira da morte. Ela chorou ao se despedir de Bayushin, admitindo que não aguentava mais. Bayushin não podia fazer nada além de assistir. Logo depois, outro companheiro caiu. Seu último desejo foi que Bayushin sobrevivesse. No início, ele acreditava que era apenas um jogo extremamente realista do qual ele logo escaparia. Mas com o passar do tempo, o desespero se instalou quando ele percebeu que essa havia se tornado sua nova realidade. Reverse Planet era um jogo de realidade virtual. Há muito tempo ele estava em primeiro lugar nas paradas de jogos globais. Temas como portais dimensionais, superpoderes e guerras de invasão o tornaram extremamente popular. Ele entrou no jogo depois de ser tentado por um suposto amigo. Ele nunca imaginou que seria um caminho sem volta. Ele jurou que sobreviveria e se vingaria, então planejou uma fuga com os outros sobreviventes. Mas quando finalmente alcançaram a saída após inúmeras dificuldades, a liberdade não os esperava, apenas um cão de guarda ainda mais poderoso bloqueando o caminho. O homem revelou um sorriso distorcido, com sede de sangue estampada em seu rosto, declarando que aquele lugar se tornaria o túmulo deles. O grupo nunca esperou tal resultado, mas não tinham intenção de esperar para morrer e rapidamente formaram um plano de batalha. Aqueles com armas mantiveram a linha de frente, enquanto Bayushin dava apoio na retaguarda. O homem pensou que eles não passavam de um bando de tolos superconfiantes, alvos perfeitos para eliminar de uma só vez. A batalha foi brutalmente intensa. Todos morreram. No final, Bayushin estrangulou o homem até a morte com as próprias mãos. Bayushin caiu em prantos. Mas no segundo seguinte, algo estranho aconteceu. Sombras escuras rastejaram para fora dos corpos dos companheiros caídos. Cada uma estava cheia de raiva e ressentimento. Foi assim que ele escapou do centro de pesquisa. Em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. Durante esses 10 anos, Bayushin continuou a matar. Para vingar aqueles que amava, ele ceifou vida após vida. As forças de segurança estavam aterrorizadas, os canos de suas armas fumegando, enquanto um conselheiro tentava fugir em meio ao caos. Mas Bayushin nunca o deixaria ir. Ainda assim, este ciclo interminável de vingança começou a esgotá-lo. Todos continuavam a pressioná-lo para se vingar. Ele estava à beira do colapso. Por quanto tempo ele teria que viver assim? Ele deveria continuar assim até a morte? Naquele momento, uma janela do sistema apareceu, algo que ele esperou por mais de 10 anos. Notificação do sistema. Missão especial. Correção de bug. Eliminar o diretor-chefe do projeto Transcender. Recompensa. Uma chance de retornar ao mundo original. Bayushin olhou para a missão, incrédulo. Finalmente, uma oportunidade de escapar havia aparecido. A cena mudou. Um homem loiro ajoelhou-se no chão gritando: "Por que você está fazendo isso? Você está a apenas um passo de desfrutar da glória." Por quê? Ele era o diretor-chefe do projeto Transcender. Seus guarda-costas já estavam espalhados pelo chão. O homem de cabelo branco mais próximo dele agarrou seu colarinho. "Você está me perguntando por quê? Não me diga que você realmente não sabe." O homem loiro afastou a mão dele com um tapa. "Cale a boca. Cobaia número 81. Não estou falando com lixo como você. Senhor Bayushin, você alcançou a transcendência com um corpo mortal. Você é um verdadeiro super-humano. Você é a criação mais perfeita do projeto Transcender. O que quer que você deseje, eu lhe darei. Você é completamente diferente daqueles tolos." Uma fina camada de névoa branca se formou na palma da mão de Yushin. Sua resposta foi não. O pânico brilhou no rosto do homem loiro. "Espere. Não apenas aquele idiota. Você acha que me matar vai acabar com tudo? A organização nunca poupará ninguém que se opõe a ela. Não apenas você, sua família, parentes, colegas de trabalho, todos serão destruídos. Bayushin veio aqui para matá-lo em primeiro lugar." Essas ameaças não significavam nada. O homem de cabelo branco estalou a língua, irritado com o sangue que espirrou nele. Ele ainda tinha perguntas para o homem loiro, mas Bayushin já o havia matado. Sem que ele soubesse,
Baiushin não estava ouvindo nada. Seus olhos estavam fixos na janela do sistema. Notificação do sistema. Missão especial. Correção de bug concluída. Todas as missões especiais concluídas. A recompensa acordada será entregue. Retornar ao mundo original? O dedo trêmulo de Yushin se moveu em direção ao sim. Ele finalmente poderia ser livre. Mas naquele momento, inúmeras vozes soaram ao mesmo tempo. Yushin, para onde você vai? Você nos esqueceu? Aqueles que ainda estão vivos, por favor, vá matá-los. Vingança. Vingança. Execute uma vingança cruel. Baiushin sentiu que já tinha feito o suficiente. Ele estava exausto. Então o homem de cabelo branco bateu em seu ombro. Ei, Baiushin, por que você está tão distraído? Baiushin disse com um sorriso. Estou voltando para o meu mundo original. O homem de cabelo branco congelou. Mundo original? Do que você está falando? Você não pertence a este lugar desde o início? Ajude-me a encontrar os outros e diga a eles que eu sinto muito. No final, ele ainda pressionou sim. Quando ele abriu os olhos novamente, encontrou-se deitado de lado na cama. Era o seu quarto. Ele não esperava realmente retornar. Ele verificou o celular. Era o mesmo dia em que ele foi arrastado para o jogo. Enquanto isso, 10 anos se passaram lá. Nenhum tempo havia passado aqui. Olhando para si mesmo no espelho, as cicatrizes e os músculos haviam sumido, como se tudo tivesse sido um sonho. No entanto, as imagens em sua mente eram dolorosamente reais. O desespero de Shuya, as ameaças do diretor, aquilo não poderia ser um sonho. Se fosse um sonho, as sensações e memórias não seriam tão vívidas. Os 10 anos que ele passou lá foram inegavelmente reais. Naquele momento, seu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava Zennian. O nome parecia estranhamente familiar. Um grito veio do outro lado da linha. Ei, por que você não está respondendo? Não me diga que esqueceu nosso encontro. Um encontro? Claro. Nós não combinamos de nos encontrar hoje à noite? Vou te mandar o endereço. Venha para cá. Vou desligar. Baiushin finalmente se lembrou. Ela era sua colega de classe mais próxima do mesmo departamento e quem o havia incentivado a jogar Reverse Planet em primeiro lugar. Se ela não o tivesse importunado sem parar, ele nunca teria jogado. Ele até se perguntou se Zennian sabia de tudo e fez de propósito, mas rapidamente descartou a ideia. Por enquanto, era melhor encontrá-la primeiro. Afinal, ele tinha acabado de voltar. No momento em que ele entrou, Zennian acenou com entusiasmo. Aqui. Por aqui. Baiushin, há quanto tempo? Primeira vez que nos vemos desde as férias. Certo? Quer uma bebida? Baiushin disse que o tempo não estava bom hoje e recusou. A verdadeira razão era que, em seu estado atual, ficar bêbado poderia levar a sabe-se lá o que. Ele não se atreveu. Qual o problema? Então vamos apenas comer. A barriga de porco chiando na grelha já parecia um luxo para eles. Zongnai então perguntou, a propósito, você jogou Reverse Planet? Você não disse que pelo menos terminaria o tutorial? Ela realmente sabia como tocar na ferida. Ele mal criou seu personagem e terminou a cena de abertura antes de ser arrastado para dentro. Se ela só ouviu as palavras cena de abertura e reclamou, qual é, Baiushin? Isso não significa que você basicamente não jogou nada? Ao ouvir isso, Baiushin quase explodiu. Não joguei nada? Pensando bem, quem foi que me fez viver 10 anos de inferno? Se não fosse por você, eu estaria cheio de animação. E você não prometeu ser um convidado regular na minha transmissão? Você costumava ser um profissional do ranking da arena. Lembra? Uma pequena streamer como eu. Se você apenas mostrar um pouco de suas habilidades, você vai estourar com certeza. Baiushin congelou. Uma streamer? Ela havia mencionado que queria fazer transmissões de jogos antes. Só então ele entendeu por que Zennian continuava arrastando para jogar junto, mas ele não se lembrava de ter concordado com nada disso. Por quê? Você disse que pelo menos apareceria uma vez, não disse? Foi só então que o sentimento de realmente estar de volta o atingiu. Depois de voltar para casa, Baiushin imediatamente pesquisou online. A desenvolvedora de Reverse Planet tinha sede no Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele logo soltou um suspiro. Mesmo que encontrasse a sede, o que ele poderia fazer? Dizer que ele foi transportado para outro mundo por causa de um jogo só faria com que ele fosse rotulado de louco. Pior ainda, se eles estivessem realmente conectados a tudo, ele não estaria caindo direto em uma armadilha? Provocá-los imprudentemente poderia atrair uma retaliação inimaginável. Ele nem sabia mais o que estava tentando fazer. Ele já havia escapado daquele inferno. Então, por que continuar investigando isso? Talvez a melhor escolha fosse esquecer tudo de lá. Afinal, este era o seu mundo original. A partir daquele dia, Baiushin retomou uma rotina normal, indo e vindo da faculdade. Ele fez o seu melhor para viver uma vida comum.
Como estudante, ele deveria estar aproveitando a vida no campus. Mas ele realmente tinha voltado? Esse tipo de vida era realmente sua realidade? O que ele não esperava era que ele os tinha trazido de volta com ele também. Ele se virou e viu seus colegas de classe estudando silenciosamente como de costume. No segundo seguinte, todos se transformaram em silhuetas escuras. Algo começou a sair do lugar. Aquelas vozes ecoaram em sua mente mais uma vez. Vingue-os. Vingança de uma vingança brutal. Este não é o seu lugar. Vá matar aquelas pessoas. Baiushin saiu correndo da sala de aula. Seus colegas não tinham ideia do que havia acontecido com ele, então uma mão pousou em seu ombro. Baiushin, você está bem? Assustado, ele reagiu por instinto e agarrou aquela mão, puxando-a para a frente. Seu outro punho disparou imediatamente como se estivesse lutando contra um monstro. Seu colega de classe ficou aterrorizado. O que você está fazendo? As palavras o trouxeram de volta à realidade. Ele rapidamente retirou sua mão. Desculpe. Seu comportamento anormal fez os outros perceberem que algo estava errado. O medo se espalhando por seus rostos. Tudo o que ele queria agora era ficar sozinho, mas as vozes surgiram novamente. Yushin, já chega. Volte. Yushin, você se esqueceu de nós? Você tem que nos vingar. Naquele momento, Zenayon apareceu de repente ao seu lado. Yushin, olhe para o seu rosto. Você parece meio aéreo ultimamente. Você está bem? Baiushin não queria preocupá-la e teimosamente disse que não havia nada de errado. Vendo que ele não queria falar, Zenayon não insistiu. Se você diz, mas se algo acontecer, lembre-se de me contar. Sua irmã mais velha está aqui para te apoiar. Ouvindo isso, ele finalmente relaxou. Por enquanto, eu vou entrar primeiro. Fui eu quem trouxe esses espíritos até aqui. Se tudo isso só terminaria quando eles estivessem satisfeitos, então ele não tinha escolha a não ser tentar. Ele olhou para a cápsula de jogo à sua frente, e então se deitou dentro dela sem hesitação. Ele sabia que se isso continuasse, não haveria diferença entre aqui e lá. Volte. Desta vez, eu vou acabar com isso para sempre. Uma voz mecânica se seguiu. Bem-vindo ao planeta reverso. Baiushin reconheceu instantaneamente. Era a sala de espera do centro de pesquisa. Ele tinha entrado no jogo diretamente? Afinal, a versão dele no outro mundo nunca poderia voltar ao laboratório. Ele não conseguia entender. Por que ele não podia voltar para aquele mundo? Ele finalmente tinha decidido voltar àquele inferno, ou havia alguma condição que ele não tinha cumprido? Naquele momento, uma janela apareceu, confirmar a aparência atual do personagem. Ele imaginou que deveria passar pelo tutorial primeiro. Talvez quando terminasse, ele pudesse voltar. Ele definiu a assistência de combate para 0. Afinal, no outro mundo, ele esmagava tudo mesmo sem assistência. Em seguida, veio a seleção do primeiro elemento central de habilidade. As habilidades aqui podiam ser redefinidas a qualquer momento. No planeta reverso, o sistema de habilidades começa com um elemento central e o fortalece através de múltiplos subelementos para moldar a build. Uma combinação completa de elementos centrais e subelementos é chamada de build. Com o sistema sendo tão vasto, as ligas profissionais têm até especialistas que se concentram exclusivamente na pesquisa de builds, conhecidos como especialistas em builds. A razão pela qual ele já havia ganhado o título de super-humano foi precisamente por causa daquela escolha do elemento central. Então, uma transmissão ecoou. Cobaia número 48. Então o jogo não exibia o processo de despertar em si. Ele entendeu. Afinal, ninguém gostaria de reviver esse tipo de experiência em um jogo, a menos que fossem masoquistas. Com isso, ele avançou para dar uma olhada. No momento em que ele entrou na sala, ele congelou. Mesmo que virasse cinzas, ele ainda o reconheceria. Ednel, uma máquina de matar criada para suprimir seres despertos e impedir retaliações contra o projeto Transcender e o verdadeiro culpado por trás das mortes de incontáveis cobaias. Missão do Tutorial 01. Elimine Ednel. Use suas habilidades manifestadas para enfrentar Ednel em combate. A julgar pela sua estrutura, parecia ser uma versão de modelo inicial. Memórias insuportáveis vieram à tona novamente. Irmão Yushin, por favor, me salve. O número de cobaias que ele havia matado pessoalmente era incontável. Ednel desapareceu em um instante e reapareceu avançando diretamente contra Baiushin. Baiushin girou o pulso. Seja aqui ou lá, era tudo a mesma coisa. Os pesquisadores realmente nunca mudavam, sempre fazendo coisas que deixavam as pessoas enojadas. Ele inclinou a cabeça e desviou facilmente do soco de Ednel. O ataque de Ednel vinha onda após onda. Sua diretriz era simples: eliminar qualquer um que entrasse nesta sala. No entanto, não importava como atacasse, Baiushin se esquivava com facilidade. Aproveitando uma brecha, Baiushin atingiu seu peito com a palma da mão. A versão final pode até usar habilidades. Aquela é problemática. Mas assim, você não passa de um protótipo inicial.
O golpe o despedaçou. Experimento concluído. O nível que Bayushin demonstrou já estava léguas além do de cobaias comuns. Missão completa. Ednel eliminado. Bayushin já estava ansioso para passar para o próximo experimento. Naquele momento, um alarme estridente soou. Atenção a todas as vítimas inocentes presas no centro de pesquisa. Façam todo o esforço e escapem imediatamente. Então o governo interveio. A mulher não conseguia entender. Por que agentes do governo estariam aqui? E aquela voz soava familiar para Bayushin. Missão do tutorial 02, escapar do centro de pesquisa. Encontre uma maneira de sair do centro e alcançar a zona exterior. No segundo seguinte, uma explosão irrompeu acima de sua cabeça. Bayushin sabia que precisava sair primeiro e correu a toda velocidade. Quando a explosão parou, o corredor estava em ruínas, cheio de peças quebradas de Ednel. Ele olhou para um homem caído contra a parede e notou a insígnia do Bureau de Administração Interdimensional. Então ele não era um inimigo. Você é uma vítima também, certo? Se você chegou até aqui, significa que está tentando escapar. Bem na hora. Talvez eu possa te ajudar. Com isso, o homem abriu o que parecia ser um arsenal. Escolha qualquer um destes e leve com você. E isto, quando estiver lá fora, use-o para enviar um sinal de rádio. O Bureau virá te buscar. Assim que ele terminou de falar, ele morreu. Bayushin agachou-se ali, pensando. Ele suspeitava que isso era apenas uma cena roteirizada exigida pelo jogo. O que ele não percebeu foi que outro Ednel já havia aparecido atrás dele. No final, ele escolheu uma foice com uma corrente de metal presa. Seu humor estava péssimo. Ele não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma streamer de jogos chamada Jian Sulei entrou no jogo, declarando arrogantemente: "Não acredito que estou jogando Planeta Reverso, um sucesso de nível nacional. Meu orgulho de jogadora de nicho está chorando." O chat explodiu. Pelo menos ela sabe que é uma jogadora de nicho. Você mesma não escolheu um jogo popular? Essa é sua reação a uma obra-prima nacional? Não entendo. Quem te forçou a jogar Planeta Reverso na stream como punição? Jian Sulei ficou irritada. Ei, eu não decidi essa punição. Foram vocês. Mas como eu concordei, vou cumprir. Afinal, eu mimo meus espectadores. Sou uma mulher que nunca quebra promessas. O chat respondeu imediatamente. Quantas vezes você mentiu sobre jogar um jogo realmente popular em seguida? Você disse popular da última vez também, e depois pegou outro jogo de nicho. Ainda assim, não peguem muito pesado com ela. Quem mais faria stream desses jogos de nicho para nós? Jian Sulei mostrou um profissionalismo sólido, mantendo a calma e controlando o ritmo. Tudo bem, então. Vou cumprir a punição por falhar no desafio e dar uma olhada no Planeta Reverso. Os espectadores não eram bobos. Eles sabiam que ela estava mudando de assunto. Jogadores novos têm que seguir o fluxo adequado. Ela manteve sua aparência original e escolheu uma habilidade chamativa do tipo fogo. Finalmente vieram as configurações de porcentagem de assistência de combate. Ela explicou atenciosamente. A assistência de combate é um sistema que oferece suporte completo através de correção de postura, assistência de movimento e otimização do uso de habilidades. Quanto maior a porcentagem, mais ajuda você recebe, e você pode ajustá-la. O chat imediatamente começou a dar ideias terríveis. Tem que ser 0%. Tutorial sem assistência. Vai. Ataque com 0%. Não me diga que você está com medo. Mãe, quando eu crescer, quero jogar sem assistência. Mas Jian Sulei não era boba. Ela parou para pensar. É sequer possível concluir o tutorial sem assistência? Ela tinha feito sua lição de casa antes, entre os jogadores do mundo todo. A porcentagem de quem escolhia o modo sem assistência era praticamente zero. Embora ela tivesse uma mecânica sólida de jogos de nicho, ela ouviu dizer que, sem assistência, era como controlar uma terceira mão que não existia. Ela não achava que fosse viável. Esses fãs só querem me ver passar vergonha. Ela imediatamente começou a agir de forma fofa. Qual é? Todo mundo sabe que sem assistência é um pouco demais. Então, uma janela de missão apareceu. Conclua o tutorial sem assistência. Recompensa, 500.000 KRW. Sua expressão mudou instantaneamente. Seus olhos se transformaram em cifrões enquanto ela dizia contra seu bom senso. Só desafiando isso você pode se chamar de uma streamer de verdade. Os espectadores não foram enganados e começaram a brincar imediatamente. Ela mudou de ideia no momento em que a tarefa apareceu. Mudança de atitude lendária. Jian Sulei, o espírito imortal do capitalismo. Animada como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina, Jian Sulei declarou: até eu concluir o tutorial, ficarei no modo sem assistência. Ela se arrependeu quase que imediatamente. Gente, essa é mesmo a decisão certa? Ela foi morta instantaneamente por Ednel. Ela ficou com tanta raiva que começou a chorar. Não há nem mesmo explicações.
Você é forçado a lutar imediatamente, e ele ainda te embosca. Alguns espectadores tentaram consolá-la. Sobreviver por 2 minutos já é impressionante. Muitos jogadores profissionais perdem para ele também. Modo sem assistência, um elemento central. Lutar contra Ednel. Claro que é difícil. Outros acrescentaram, essa tarefa claramente não foi feita para você vencer. Mas Jian Sulei não desistiu. Eu já peguei o rádio e as armas. Desde que eu escape, isso conta. Certo? Naquele momento, ela também recebeu uma missão de tutorial, escapar do centro de pesquisa. O sistema iniciou a formação automática de equipe, recomendando um esquadrão de 4 jogadores. Isso lhe deu esperança. Formar equipe é ótimo. Concluir com colegas de equipe encontrados pelo sistema ainda conta como completar a missão. O chat imediatamente comentou. Isso não é só ser carregada? Ser carregada faz parte do jogo. Se você soubesse como este tutorial combina os jogadores, você não diria isso. Não importa. Você não vai encontrar ninguém de qualquer maneira. Boa sorte. As 2 últimas mensagens pareceram proféticas. O sistema apareceu. Falha na partida. Jian Souli olhou sem expressão. Como isso é possível? Reverse Planet é um sucesso nacional. Deveria haver toneladas de jogadores. Mensagem do sistema, expandindo busca de equipe. Missões em andamento agora serão incluídas na busca por partidas. Viu? Eu disse que não ia funcionar. Mas por que exatamente? Alguém explicou, a busca só une jogadores com a mesma porcentagem de assistência de combate. Quem em sã consciência termina o tutorial sem assistência? Espere. Isso não significa que qualquer companheiro de equipe encontrado também estaria sem assistência? Então é um esquadrão completo sem assistência. Isso não é ser carregado. Você tem que carregar. Se uma equipe sem assistência conseguir passar disso, eu admito a derrota. Jian Souli já estava pensando em cancelar a missão. Então um milagre aconteceu. Partida de equipe bem-sucedida. Ela gritou e esmagou o botão de cancelar, mas era tarde demais. Entrando em uma missão de tutorial em andamento, escapar do centro de pesquisa. Ela estava ferrada. No momento em que chegou à área da missão, ela congelou. Ednels estavam espalhados por todo o chão. Ela até pensou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça. Pessoal, isso não parece brincadeira. O chat explodiu. O que está acontecendo? Não pode ser. Isso é real? Uma equipe sem assistência fez isso? Isso é insano. É um jogador profissional numa conta surfo? O que mais chocou foi isso. Eles não foram derrubados com armas. No modo sem assistência, você nem recebe armas de fogo, mas eles eliminaram tantos Itnels. Jiang Suri ficou radiante. Isso é totalmente ser carregada de graça. Preciso encontrar esse figurão o mais rápido possível. Naquele momento, Bayushin acabou com mais alguns Ednels. De repente, seu olhar se voltou para uma certa direção. Jiang Suli tinha se aproximado furtivamente. A pessoa aqui. Antes que ela pudesse terminar, uma lâmina manchada de sangue apareceu bem na frente de seu rosto. Jiang Suli congelou de terror. A lâmina estava a apenas 0,01 centímetros dela. Ela gritou e pulou para trás. Esse socorro. Depois de confirmar que ela não era uma inimiga, Bayushin retirou a lâmina. Desculpe. Foi erro meu. Ele se virou para sair. Espere. Fomos pareados na mesma equipe. Certo? Se possível, podemos nos mover juntos? Antes que ele pudesse responder, Jiang Suli o seguiu. Eu sou Jiang Suli, uma streamer solo online. A propósito, estou ao vivo agora. Você se importa de aparecer na transmissão? Eu ativei a proteção de privacidade, então seu rosto ficará borrado. Bayushin parou de repente. Jiang Suli se encolheu, pensando que o tinha irritado. Em vez disso, alguém havia aparecido. É uma cobaia fugitiva. Mate-o. Não precisa pegá-lo vivo. Tiros irromperam instantaneamente. Ratitatá. Jian Souli se jogou no chão, cobrindo a cabeça. Que dificuldade é esta? Isso ainda é o tutorial. O que se seguiu foi uma cena que ela nunca esqueceria. Bayushin desviava das balas, sua velocidade e trabalho de pés beirando o irreal. A arma de corrente em suas mãos liberou um poder aterrorizante. Um homem com uma metralhadora estava perdendo para alguém empunhando uma arma corpo a corpo, completamente contra o senso comum. O chat explodiu. Que diabos é isso? Essa arma de corrente é insana. Jian Suli não se importou em parecer boba. Escondida por perto, ela perguntou sinceramente, eu não conheço Reverse Planet tão bem, mas esse tipo de jogada é completamente contra o senso comum. Certo? Como você consegue usar uma arma dessas sem assistência? Sim, isso não faz sentido nenhum. O que eu estou assistindo agora? Alguém sabe qual habilidade aquele cara está usando? Estava vermelho agora há pouco e de repente ficou branco. A julgar pelo movimento da corrente, é vento? Não. Se fosse vento, seria muito mais óbvio.
Também não parece telecinesia. Não sei o que é, mas se eu encontrasse alguém assim no PVP, tenho certeza de que seria destruído. Um elemento central que aumenta a habilidade física mudando a cor dos olhos. Só existe um assim, existência perfeita. Existência perfeita? Jiang Suli ficou surpresa. Não é aquele que te impede de usar habilidades? Aquele que todo mundo chama de lixo e diz para nunca escolher? Exatamente. É por isso que não entendemos. Existência perfeita é um dos principais elementos centrais de Reverse Planet. Aumenta massivamente os status físicos e a resistência a habilidades, mas ao custo de desativar todas as habilidades. Por causa dessa desvantagem, os jogadores a consideram uma escolha morta de nível lendário. Nos fóruns de Reverse Team, Existência Perfeita há muito tempo ocupa o primeiro lugar na lista de banimento instantâneo. Sério, por que essa porcaria de núcleo sequer existe? Não poder usar habilidades de estudo. Se alguém da sua equipe escolher isso, saia imediatamente. GG, Jiang Suli achou a lógica deles razoável. Sim, isso é realmente anormal. Em um jogo construído em torno de habilidades, escolher uma build que não pode usar habilidades de jeito nenhum. Outros adicionaram. Joguei Reverse Planet por anos e nunca vi ninguém continuar com a existência perfeita. Algumas pessoas tentaram por curiosidade, depois gritaram e deletaram suas contas. Outra marca registrada da existência perfeita é que os olhos do usuário ficam brancos. No modo sem assistência, focar puramente em status físicos pode ser uma vantagem. Sim, já que as habilidades são difíceis de usar sem assistência de qualquer maneira, abandoná-las e colocar todos os pontos em poder físico poderia ser uma estratégia válida, mas ela ainda não conseguia entender. Baiushin deveria estar apenas no nível 1 agora. Como ele está conseguindo fazer movimentos como esses? Quem diabos é esse cara? Ela nunca tinha visto um homem tão feroz, massacrando inimigos com nada além de uma arma de corrente. Era como a morte encarnada, mas os espíritos não estavam satisfeitos. Yushin, ainda não é o suficiente. Vingue-se de forma mais cruel. Este nível não nos satisfará. Nesse momento, um retardatário emergiu silenciosamente. O cano da arma já estava apontado para ele. Vendo Bai Yushin em perigo, Jiangsu correu para a frente dele e puxou o gatilho. Piu, piu, piu. 3 tiros interromperam a emboscada. O atacante tremeu de raiva. Um pequeno erro depois de todo aquele planejamento. Jiang Suli, já no chão, disparou mais um tiro. O atacante foi eliminado instantaneamente. Jiang Suli até fez uma pose, soprando o cano da arma como uma profissional. O chat foi conquistado instantaneamente. Droga. Isso foi legal. A mira dela é legítima. Sem brincadeira. Se você joga jogos de nicho, sua habilidade com armas tem que ser sólida. TSC. Pessoas que não sabem pensariam que ela matou todos eles. Ladrões de abates. Fora daqui. Jiang Suli virou-se para Baiushin. Que tal? Certo. Pura energia de presunção. Naquele momento, uma memória surgiu na mente de Yushin. Eu sou forte de qualquer maneira. Yushin-ji. Uma garota correu em direção a ele. O chat explodiu. Pessoal, quem é essa? É a Shuya? Então a voz de Jiang Suli o trouxe de volta. Senhor motorista, o título fez Yushin parar. Que tipo de apelido era esse? Por que você não está bravo? Certo? Eu sei que você matou todos eles. Eu só ajudei um pouco. Você ajudou. O chat explodiu novamente. Uau! O senhor motorista é legal demais. Até carrega ladrões de abates. Uma lenda absoluta. Não dá para ver o rosto dele com o modo de privacidade, mas ele parece bonito. E essa voz, meio suave mesmo sabendo que é modificada. Vendo como Baiushin era tranquilo, Jiangsu lhe forçou a sorte. Sério? Então podemos terminar o tutorial juntos? Vou dar tudo de mim. Baiushin concordou sem hesitar. Senhor motorista, Baiushin finalmente não aguentou mais. Apenas me chame de Baiushin. Ok, senhor Baiushin. Ela adivinhou que provavelmente era o nome real dele. Algo assim não deveria ser bloqueável. Ela ainda fez a pergunta que queimava em sua mente. Se não for rude, seu elemento central inicial foi existência perfeita? Baiushin admitiu na hora. Não havia nada a esconder. O chat explodiu. Espere. Isso realmente funciona? Existência perfeita? Este núcleo precisa de uma reavaliação. Reavaliação, o cacete. Continua sendo um lixo. Exatamente. Pessoas normais podem usá-lo como senhor motorista? Jiang Suli parecia igualmente atordoada, com uma mistura de inveja. Uau! Sem habilidades, como você consegue desviar de balas? Que jogos você costuma jogar? Nenhum em particular. Ele parou de repente no meio da frase e gaguejou. Oh, o que foi? Há 2 vitineios a cerca de 20 metros à frente. O quê? 20 metros? Jiang Suli não conseguia entender. Ele não tinha nenhuma habilidade de detecção de longo alcance. Como ele poderia saber o número e a posição deles de tão longe?
Era completamente irracional. Baiushin disse para ela não se preocupar e apenas segui-lo. De jeito nenhum. Isso não pode ser real. Quando os Tuitinels realmente apareceram, Jiang Suli congelou. Baiushin falou pensativamente. Pensando bem, eu gostava bastante de um jogo chamado Beast Arena. Jiang Suli ficou sem palavras. Ei, não é essa a questão. Há perigo à frente. Pare. Antes que ela terminasse, Baiushin avançou num piscar de olhos e apareceu na frente de um Ednel, arremessando-o com um chute enorme. Um único golpe o despedaçou em sucata. Na época em que ele era realmente viciado, ele até chegou a figurar nos placares de líderes. Ele cerrou o punho novamente. Um soco atingiu o segundo Ednel, o impacto puro fazendo o espaço tremer. A transmissão foi a loucura. Isso é insano. O Ednel se foi assim do nada. E lembrem-se, isto é no modo sem assistência. Esse é o poder de um veterano de Beast Arena. Agora os movimentos anteriores dele fazem todo sentido. Jiang Suli ainda estava confusa. Os profissionais de Beast Arena são realmente tão fortes? Uau! Você nem conhece os profissionais de Beast Arena? Isso explica muita coisa sobre jogadores casuais. Sinceramente, eu também não sei. Eles são tão fortes assim? Vendo isso, espectadores bem informados intervieram. Não tenho certeza sobre agora, mas naquela época, tornar-se um profissional de Beast Arena significava que equipes profissionais tentariam te recrutar imediatamente. Exatamente. Butler se tornou um jogador profissional dessa forma. Jiang Suli reconheceu o nome imediatamente. Butler? Ele não é a figura mais famosa no cenário profissional de Reverse Planet? Se esse cara veio de Beast Arena, ele já lutou contra o Butler? Estou muito curioso. Como seria se o senhor motorista enfrentasse o Butler em PVP? Depois de lidar com os dois Ednels, Baiushin continuou avançando. Logo, eles chegaram à saída da instalação de pesquisa. Uma voz alta soou à frente. Você tem muita coragem de ter chegado até aqui. Que pena. Este lugar está prestes a se tornar seu túmulo. Era um velho conhecido de Baiushin, o capitão de segurança da instalação, o chefe do tutorial. Sua arrogância permanecia inalterada. Não se preocupe. Você logo se juntará aos companheiros que foram antes de você. Ao vê-lo, Baiushin soube que o tutorial terminava ali. Mas no momento seguinte, algo inacreditável apareceu. Inúmeros mortos-vivos rastejaram por trás do capitão, mas ele parecia completamente inconsciente. Seus rostos se contorciam de fome. O capitão lançou seu ataque. Você não vai sair daqui vivo. Jiang Suli abriu fogo. Cada bala foi bloqueada pela barreira do capitão. Espere. Escudos de partículas não são exclusivos dos despertos? Jiang Suli protestou. Os espectadores explicaram rapidamente. O capitão é um desperto. Ele é um chefe de tutorial. Este nível de habilidade é normal. Tentar forçar com armas é ingênuo. Percebendo a situação, Jiang Suli recuou. Senhor Yushin, vou dar cobertura de fogo pela retaguarda. O chat zombou dela sem piedade. Não consegue vencer. Chama instantaneamente o senhor motorista. Modo carona ativado. Mesmo que seja apenas um jogo, se isso te der um pouco de satisfação, Baiushin deu um soco. A barreira de partículas, intocada pelas balas, cedeu para dentro. O capitão de segurança foi arremessado, caindo em uma nuvem de poeira. Jiang Suli ficou completamente atordoada. Que tipo de monstro é esse? Ele nem sequer deu um tiro. Como a barreira de partículas do capitão quebrou sozinha? Isso é um bug? O capitão de segurança nunca havia sofrido tal humilhação. Seu inseto, sua forma mudou. Corpo de aço ativado. O que é essa pele? É a habilidade dele? Seu poder de desperto é o corpo de aço. Ele partiu em direção a Baiushin. Eu vou te despedaçar. Espectadores atentos notaram imediatamente. O chão acabou de afundar? Aquele corpo de aço deve pesar pelo menos 1 tonelada. Um golpe e você estaria morto. Baiushin desviou facilmente do golpe fatal. Errando de novo e de novo, o capitão rugiu. Por quanto tempo você acha que pode continuar desviando? No instante seguinte, um de seus braços se transformou em uma broca de alta velocidade. A parede se quebrava por onde passava. Baiushin cerrou o punho. Ele não ia continuar se esquivando para sempre. O chat prendeu a respiração. Um golpe seria letal. Mal consigo desviar dele mesmo com a assistência ligada. Apoio de fogo? Isso é hilário. Em um piscar de olhos, o soco de Baiushin varreu a armadura de aço, quebrando o visor do capitão. O capitão caiu de joelhos, tossindo. O corpo de aço começou a desativar. Baiushin disse friamente, não cancele. Você não tem permissão para morrer tão facilmente. Os mortos-vivos uivavam em sua mente. Mate-o. Despedace-o. Pior do que o que nós sofremos. O terror encheu o rosto do capitão. Você, como um experimento, como você pode ter esse tipo de poder? Baiushin olhou para ele. Graças a você.
Jiang Suli havia se tornado completamente uma espectadora. Capitão de segurança derrotado. O que acabamos de testemunhar? Isso foi insano. Isso sim é o senhor motorista. Lembrete, isso foi feito no modo sem assistência. E o jeito que ele luta parece muito treinado. Será que? De qualquer forma, o chefe do tutorial foi finalmente derrotado. Tudo o que restava era escapar da instalação. Essa foi uma vitória muito fácil. Mas por que o senhor motorista tinha que estar aqui neste exato momento? Aquele último comentário claramente queria ver Jiang Suli envergonhada. Jiang Suli voltou à realidade. Então vamos, senhor Yushin. Assim que Bai Yushin saiu, os mortos-vivos cercaram o corpo do capitão como se o arrastassem diretamente para o inferno. Saindo da instalação, Jiang Suli finalmente relaxou. Viva! Nós conseguimos sair. Fuga do tutorial. Instalação de pesquisa concluída. Subiu de nível. Ganhou um ponto de habilidade. Senhor Yushin, você vai continuar a história principal hoje? Não. Vou parar por aqui. Ele não foi nem um pouco tentado pelo charme de Jiang Suli. Quando a transmissão se aproximava do fim, o chat correu para provocar Jiang Suli, chamando-a de descarada, coroando-a como a maior streamer aproveitadora da Forbes, outros dizendo que foi divertido, e alguns chegando tarde demais para ver qualquer coisa. A conclusão do tutorial sem assistência foi confirmada. Por hoje é só. Até amanhã. Vendo Bai Yushin ainda ali, Jiang Suli deixou escapar. Você apareceria regularmente na minha transmissão? Poderíamos fazer as missões principais de Reverse Planet e um pouco de PVP. Ela acrescentou ansiosamente, vamos agendar do seu jeito, e eu pagarei cachês adequados. Bai Yushin recusou categoricamente. Jiang Suli pareceu desapontada e disse, pelo menos, podemos nos adicionar como amigos? Ela encerrou a transmissão. Jogar junto hoje foi muito divertido. Espero que você também goste de Reverse Planet. O tutorial terminou completamente, deixando Bai Yushin sozinho. O que ele esperava ainda não aconteceu. Por que ele não conseguia voltar para lá? O que ele não sabia era quanta confusão a jogabilidade de hoje causaria. No fórum de Reverse Planet, um tópico de vídeo apareceu silenciosamente. Análise técnica. Sem assistência, sem armas. Por que isso não é trapaça? E por que Bai Yushin é chamado de hack? Então uma mensagem ainda mais chocante apareceu. Espectador anônimo número 62 doou 3 milhões de wones coreanos. Como é estar de volta à realidade? No início da manhã seguinte, na desenvolvedora de Reverse Planet, Planet Arf, filial de Cita. Por causa de um único usuário, eles agora enfrentavam uma situação sem precedentes. O vídeo continuava repetindo a filmagem de Yushin derrotando brutalmente o chefe do tutorial. Não importava quantas vezes fosse assistido, ainda parecia inacreditável. Sem assistência, nem mesmo uma arma. E ainda assim o capitão de segurança foi completamente esmagado. As comunidades online quase chegaram a um consenso. E isso tinha que ser trapaça. Os usuários inundaram os fóruns internos da empresa exigindo uma explicação. O gerente regional esfregou as têmporas. Temos certeza de que isso não é um hack? O técnico loiro respondeu de forma decisiva. Claro. Para garantir, eles revisaram todos os dados desde a criação do personagem em diante. Nenhum vestígio de adulteração externa. Sinceramente, já vi inúmeros hacks. Atravessar paredes, correr pelo mapa, invisibilidade total. Mas movimentos como este, é a primeira vez. Desafia a lógica. Nenhum Xia consegue sequer replicá-lo. Havia uma pitada de ciúme em seu tom. Se não é um hack, então o cara é um lunático. Claro. Ainda há uma pequena chance, algum novo tipo de Xia não descoberto. O gerente regional concordou. De qualquer forma, precisamos de uma verificação definitiva. Enquanto isso, dentro de uma loja de smoothies, Bai Yushin estava em um encontro com Yong Nayeon. Então a comunidade está um caos por minha causa? Bai Yushin perguntou, incrédulo. Basicamente, é uma bagunça completa. Os jogadores até começaram desafios sem assistência por sua causa. Nos fóruns, você foi basicamente rotulado como impossível sem hacks. Como todos falharam, a opinião pública te marcou completamente como um trapaceiro. Você sabe como eu fiquei chocada quando vi aquele vídeo pela primeira vez? Você realmente disse seu nome verdadeiro. Bai Yushin não conseguia entender. A transmissão tinha proteção de informações pessoais e ele usava uma máscara. Ela não deveria tê-lo reconhecido. Você mesmo disse seu nome? E além disso, eu já vi a forma como você luta antes. Sinceramente, eu sabia que você era forte, mas não tão forte para alguém que não te conhece. Realmente parece trapaça, então isso explica o contato. Contato? Que contato? A filial coreana da Planet entrou em contato. Eles querem verificar se você está usando hacks. Naquele momento, Jiang Suli enviou uma mensagem. Bai Yushin suspirou e explicou que tinha sido retransmitido pelo streamer. Young Miu instantaneamente mudou para o modo fofoca.
A empresa do jogo intervindo pessoalmente para verificar se há hacks? Isso é o máximo de provocação. Você vai aceitar? Bayushin na verdade queria. Mesmo que fosse apenas a filial de Cita, era sua única chance de se aproximar dos desenvolvedores. Se atraísse alguém de alto escalão, ele poderia aprender algo sobre aquele mundo. Eu disse que pensaria sobre isso, mas decidi tentar. Naeon estava ainda mais animada do que ele. Sério? Essa é a decisão certa. Se você vai continuar jogando Reverse Planet, é melhor esclarecer as coisas primeiro. Ser chamado de trapaceiro em todo lugar arruinaria o humor de qualquer um. Eu realmente não me importo. Você não? Além disso, alguém vai te reconhecer? Você nunca mostrou seu rosto. Bayushin ainda se agarrava a um pingo de esperança. Naeon a despedaçou imediatamente. Mesmo que você mude seu nome, seu estilo de combate é muito distinto. Alguém que luta quase inteiramente sem habilidades. Não há ninguém assim nem mesmo no cenário profissional. Ultimamente, até os profissionais tentam esconder suas identidades e são expostos por seus hábitos. Os olhos da internet são afiados. Aquele novato também não conseguiu escapar. Pequenos hábitos que ele nem percebeu o entregaram. Justo. Mas ainda bem que você concordou. Caso contrário, aquela streamer teria sido xingada até a morte. Bayushin realmente não entendeu. Ele era ele. Jiang Suli era Jiang Suli. Idiota. Para as pessoas que já estão gritando sobre hacks, essa distinção importa? Eles começarão te atacando, mas logo se voltarão contra ela. Bayushin percebeu como a internet podia ser aterrorizante. Ele respondeu a Jiang Suli concordando com a verificação. Jiang Suli olhou para o celular, a felicidade atingindo de uma vez. E funcionou? Funcionou. Com o hype atual, sua contagem de espectadores explodiria. Seu recorde anterior era de 8.584 espectadores simultâneos. Ela não conseguiu evitar uma risadinha. Pessoal, preparem-se para ficar chocados. Isso será algo que Reverse Planet nunca viu antes. Jiang Suli imediatamente postou um anúncio afirmando que uma transmissão ao vivo de esclarecimento sobre a trapaça seria realizada. Olá a todos. Este é provavelmente o tópico mais quente do momento, o Sr. Bayushin. Em relação à controvérsia de trapaça que o cerca, abordaremos isso ao vivo. 4 dias depois, Bayushin entrou no jogo novamente. Jiang Suli correu para lá imediatamente. Yushin, estes últimos dias foram difíceis para mim. Eu sinto que tudo isso aconteceu por minha causa. Eu sinto muito mesmo. Está tudo bem. Eu não me importo muito. Mas me diga, Suli, você duvida de mim? Ela pareceu surpresa. Bem, eu vi seus movimentos com meus próprios olhos naquele dia. E, honestamente, as evidências que as pessoas citam para hacking são bem fracas. Mais importante, o olhar em seus olhos naquela época era como o de um serial killer. Nem passou pela minha cabeça que você estava trapaceando. Ela rapidamente acrescentou, nervosa. Quer dizer, foi só um pressentimento. Ela pegou uma câmera. Enfim, se você estiver pronto, vamos começar a transmissão. Olá a todos. Desculpem a demora. Jiang Suli até fez um sinal de paz para a câmera. O chat explodiu imediatamente. Finalmente, explique. Explique. Estou esperando há uma eternidade. Isso é uma transmissão para vender hacks? Trapaceiro. Eu pedi frango frito só para isso. Obviamente são hacks. O que há para explicar? Vou assistir por enquanto. Como esperado, a transmissão ultrapassou 10.000 espectadores quase instantaneamente. Jiang Suli exclamou, o hype é enorme. Isso só mostra quanta atenção essa controvérsia atraiu. Então, mais uma vez, convidei o Sr. Bayushin. Olá, eu sou Bayushin. Os insultos choveram no momento em que ele apareceu. Banam ele logo. Sem vergonha. Qual é a graça de jogar com hacks? Claro, alguns o defenderam. Este chat não está indo longe demais? Se descobrirem que ele não está trapaceando, e aí? Alguém ainda acredita que ele é legítimo? Cuidado. Estamos sofrendo lavagem cerebral. Não podemos ficar neutros até o resultado? Então, ele está trapaceando ou não? Todo tipo de voz se misturou. Jiang Suli franziu a testa. Por favor, sigam a etiqueta do chat. Se ficar extremo demais, desativarei o chat. Antes de a verificação começar, Sr. Bayushin, como você vê esta controvérsia? Bayushin ficou sem palavras. Tudo isso por algo assim. Suas palavras incendiaram o chat novamente. Algo assim? Você virou Reverse Planet de cabeça para baixo. Isso é um veterano de arena se gabando com falsa modéstia. O trapaceiro está fazendo uma cena agora. Até Jiang Suli sentiu que eles tinham razão. Chamar isso de algo menor realmente soou ultrajante. Como você planeja explicar isso? Ela sorriu. Boa pergunta. Para a verificação de hoje, convidamos um convidado especial. Ele deve estar chegando agora. No momento seguinte, um homem apareceu na tela, o mesmo convidado que Jiang Suli havia convidado. Ainda mais chocante,
GM estava exibido acima da cabeça dele. Olá a todos. Eu sou Park Jae-in, chefe da primeira equipe de operações da Branad Forte, filial de Cita. O chat explodiu instantaneamente. Quem é este? Para provar que ele não está trapaceando, eles trouxeram um líder de operações? LOL, essa tag de GM, é real? A marca do formato que apenas a equipe autorizada da sede recebe. Acho que ele realmente não está trapaceando. Então, e todo mundo que ficou spamando o trapaceiro antes? Uma centelha de esperança acendeu nos olhos de Bayushin. Um líder de operações provavelmente saberia de algo. Após a verificação, ele teria que perguntar. Os três trocaram cumprimentos formais. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu sou a streamer, Jang Suli. Eu sou Bayushin. Prazer em conhecê-los. Park Jae-in olhou para Bayushin. Então este é Bayushin, a fonte de todo o problema. Ele não parece particularmente especial. Por favor, sigam-me para a área de verificação. Eles logo chegaram a uma câmara metálica. Esta é uma sala de treinamento pessoal para a prática de habilidades e exercícios de combate, como combinado anteriormente. Observaremos várias rodadas de combate para confirmar se algum programa externo está envolvido. Bayushin examinou a sala. Este é um espaço que eu nunca vi naquele mundo. Park Jae-in virou-se para ele. Você consente? Sim, eu consinto. Bom, então isto será simples. No instante seguinte, Ednel materializou-se no centro da sala. O chat explodiu novamente. Não é aquela versão suprema do Ednel? Sem assistência mais alocação de núcleo padrão. Ele consegue vencer? Unidade de treinamento suprema? Eu não conheço o jogo. Essa coisa é forte? Não é nada como a versão inicial dos tutoriais. Estamos começando a verificação com o robô de treinamento supremo. As pupilas de Bayushin mudaram instantaneamente. O modo de existência perfeita foi ativado. As vozes dos mortos-vivos ecoaram novamente. Yushin, estou com medo. Vingue-se por nós, Yushin. Observando o tablet de teste em suas mãos, Park Geon-ai anunciou o início do combate. No momento em que ele terminou de falar, sua expressão mudou. Bayushin havia desaparecido de seu lado. No instante seguinte, um fragmento voou direto em sua direção. Ele o bloqueou apressadamente com um tablet, com medo de ser atingido. A transmissão explodiu mais uma vez. Ele está esmagando o Ednel Supremo com as próprias mãos? Aquela coisa nem sequer é arranhada por marretas. Estou literalmente tremendo. Outros sussurraram inquietos. Só eu que acho isso aterrorizante? É realmente assustador. O Ednel parece quase digno de pena. Esse cara é louco? Bayushin estava em cima do Ednel, um componente solto cerrado em sua mão. O tablet de detecção de Park Jae-in exibia claramente. Nenhum programa externo detectado. Isso, não tem como acabar assim. Ainda relutante em aceitar, Park decidiu que a duração do teste foi muito curta. Ele escolheu aumentar a intensidade da verificação. No segundo seguinte, 3 Ednel cercaram Bayushin. Bayushin sacou sua foice do ceifador. Na realidade, ele era um cara brilhante e tímido, mas no jogo, ele era frio e impiedoso. Em quase todos os jogos que jogava, ele parecia uma trapaça ambulante. Até os desenvolvedores técnicos próximos ficaram atônitos. E não importava quais métodos usassem, não conseguiam detectar nenhum hack. Em poucos minutos, a contagem de espectadores da transmissão ultrapassou 100.000. A primeira rodada de testes terminou, mas Park Geon ainda não havia obtido o resultado que queria. Embora nenhum programa externo tenha sido detectado nesta batalha, o tempo de verificação foi curto. Você poderia lutar mais uma vez seguindo nosso método designado? Isto é principalmente para confirmar se um hack de batalha automática está envolvido. Bayushin não tinha motivos para recusar. Hacks de batalha automática geralmente dependem de execução controlada por programa. Se você consegue seguir um requisito de combate predefinido, prova que não há automação. Park não esperava que Bayushin concordasse tão prontamente. Então, por favor, use o lado da corrente para decapitar 3 robôs de treino supremo. Bayushin disse que tudo bem. Sua aceitação sem esforço deixou Park inquieto. Estas são condições claramente desfavoráveis, mas não parece que ele vai perder. No segundo seguinte, 3 Ednels apareceram simultaneamente, avançando contra Bayushin para um golpe decisivo. Mas no momento em que atacaram, Bayushin já havia se teletransportado para uma posição distante. A cortesia exige uma resposta. Enquanto ele se movia, a foice de corrente já tinha feito seu trabalho. O corpo do Ednel foi partido ao meio. Bayushin apenas se virou calmamente. Os 3 Ednel se despedaçaram no chão, enquanto nem a ponta de suas roupas foi manchada em um golpe fatal. Jian Souli explodiu de empolgação. Eu sabia. Eu não estava imaginando coisas. A foice se moveu como se estivesse viva. Todos vocês viram. O chat explodiu novamente. O que eu acabei de assistir? Essa foice de corrente é completamente apelona.
Não é a arma. É o cara. É. Foices normalmente servem apenas para puxar os inimigos para perto. Só então Park se recuperou de seu choque naquele momento. Os dados de verificação eram mais do que suficientes. Mas como operador, uma pura curiosidade surgiu dentro dele. Será que uma única característica principal pode realmente derrotar um robô de treino de alto nível? Mesmo que seja por curiosidade pessoal, vamos tentar uma última vez. Enquanto a porta de metal se abria lentamente, um par de olhos mecânicos vermelho-sangue emergiu da escuridão. O que apareceu foi um Ednel do tipo feminino. Os espectadores ficaram atônitos. Eles realmente vão usar aquilo. Isso não é ir longe demais? O operador está indo com tudo. Se ele vencer isso, até os órgãos de certificação oficiais o chamarão de um Xia ambulante. A verificação prosseguirá usando um robô de treino avançado. Esta é uma versão de estágio avançado do Ednel. Bayushin ficou de frente para ele, calmo e sem expressão. Ele sabia muito bem quantas cobaias morreram em suas mãos. Naquele momento, Ednel revelou uma expressão cruel e distorcida. A intenção assassina de Bayushin surgiu instantaneamente, mas Ednel atacou primeiro. Esta foi a primeira vez que Bayushin se feriu. Uma fina linha de sangue apareceu em seu rosto. Levar golpes passivamente nunca foi seu estilo. Ele cerrou os punhos, desviando da rajada de socos de Ednel enquanto estrondos sunicos rachavam o ar. A julgar pela parede estilhaçada atrás dele, levar um golpe direto significaria a morte instantânea. Como esperado, é muito mais forte que a versão de nível médio no seu estado atual. A dureza do seu corpo não é suficiente. Você ainda não consegue quebrar a defesa dele, e sua velocidade é absurdamente rápida. Nesse caso, continue batendo até a defesa quebrar. Jian Souli e Park Jian-yu ficaram sem palavras. O chat explodiu. Além de insano, não há nada a dizer. Isso não faz o menor sentido. Estou com medo agora. Um golpe o mataria, mas ainda não conseguem tocá-lo. Park Jian-yu não esperava que alguém confrontasse um robô de treino avançado usando apenas um elemento principal. O que inicialmente parecia uma desvantagem gradualmente se transformou em supressão. Isso é razoável? Talvez não, mas é real. Decidindo que mais observação era desnecessária, ele tocou na tela. No momento seguinte, Ednel desapareceu da vista de Bayushin. Ele congelou, tinha planejado continuar a caçá-lo. Park deu um passo à frente. Todos os dados necessários foram coletados. O robô de treino foi removido. Só então eu entendi o que aconteceu. Jiang Suli perguntou imediatamente. Então, qual é o resultado? A pergunta que todos queriam saber foi confirmado conclusivamente. Nenhuma interferência de programa externo foi detectada. Resumindo, não é um hack. Alguns ainda não conseguiam aceitar. Por que não sou eu? Como isso é possível? Mas mais vozes se seguiram. O operador tornou oficial. Então as acusações realmente não tinham provas. Jian Souli soltou uma risada satisfeita. Eu não disse? Alguém ainda duvida agora? O chat explodiu. Confirmação oficial. Os haters podem finalmente calar a boca. Outros brincaram. Espere. Por que ele parece ainda mais animado? Este é o verdadeiro jogo nível AFK. Os olhos de Jian Souli brilharam. Não é uma boa maneira de dizer isso. Lembrem-se, Yuxia não está trapaceando. Ele só tem uma força que parece trapaça. Certo. Com a verificação completa, algumas palavras finais? Bai Yuxian disse simplesmente, obrigado pelo trabalho. Park riu. Isso foi divertido. E isso encerra a transmissão de hoje. Até a próxima. De acordo com os dados, a audiência ultrapassou 100. Alguns espectadores estavam relutantes em sair. Já está acabando? Acabei de chegar. Era para ser apenas uma transmissão de esclarecimento, de qualquer forma. Ainda assim, eles se despediram. Que transmissão lendária. Tchau. Obrigado novamente a ambos por participarem. Eu que deveria agradecer por aceitar a verificação tão prontamente, especialmente você, Yushin. Surpreendentemente educado, Park Jian se preparou para deslogar. Bayushin o impediu. Espere. Eu tenho uma pergunta. Park pausou. O que foi? Existem bugs no jogo? Por exemplo, bugs que impedem os jogadores de deslogar. Park pareceu confuso. Nunca ouvi falar de algo assim. Se um bug tão fatal existisse, Reverse Planet não seria um jogo de classe mundial. Bayushin ainda não obteve resposta. Com uma cortina de luz de partículas, Park deslogou. Jiang Suli soltou um suspiro. Finalmente acabou. Yushin, você realmente trabalhou duro hoje. Eu gostaria de compartilhar a receita da transmissão com você. Posso entrar em contato com você mais tarde? Recusei o dinheiro, mas concordei em manter contato. O que ele não sabia era que Jiang Suli tinha suas próprias ideias. Algo mais? Bai perguntou. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Nada. Conversamos da próxima vez.
Olhando para a janela do sistema, Bai pensou, ganho menor do que o esperado, um pouco decepcionante. Nesse momento, Zenayon lhe enviou uma mensagem. A transmissão acabou? Venha para a sala de preparação de batalha. Ela parecia animada. Como foi? Os fóruns estão explodindo. Você viralizou totalmente. Me sinto estranho jogando e conversando sem parar, não é confortável. Então não se preocupe com o chat. Apenas jogue seu jogo. Eu cuido do resto, depois preparo tudo. Tente uma vez, depois decida. Eu não esperava ser arrastado para isso de novo. Certo. Então é hora do PVP. Nayon já tinha decidido. PVP, abreviação de jogador contra jogador. Refere-se ao combate entre jogadores, junto com o PvE, um dos dois modos principais de Reverse Planet. PVP, você me arrastou aqui só para isso. Claro, desistir sem lutar comigo uma vez partiria meu coração. Não é isso. Eu só não acho que este jogo combine comigo. Eu estava planejando parar por enquanto e voltar para aquele mundo distante. Zen Nayon o encarou. O PVP é o núcleo de Reverse Planet. Não o julgue apenas pelo tutorial. Bayushin achou que ela tinha razão. O PvE parecia muito com aquele outro mundo, mas o PVP era completamente novo. Certo. Eu vou tentar. Boa. Deixe-me explicar o PVP. Primeiro, duelo. Como o nome sugere, lutas combinadas de 1 contra 1 ou 2 contra 2, melhor de 3. Em seguida, a escaramuça, conquista, captura, escolta e aniquilação. Escolha um dos 4 modos para batalhas de equipe fixas de 5 contra 5. Hoje, vamos jogar sobrevivência. 100 jogadores caem em várias zonas, saqueiam, lutam, e a última pessoa ou equipe vence, um Battle Royale. Como é sua primeira vez, vamos no modo esquadrão. Vamos precisar de um bom companheiro de equipe. Eu posso recomendar. Ele balançou a cabeça. Não precisa. Eu já conheço um bom, aquele conhecido como Superman naquele outro mundo. Vou confirmar enquanto você se conecta. Entendido. Ponto de surgimento, base militar, escolha padrão, um mapa de sobrevivência cheio de equipamentos de alto nível e jogadores de alto nível. Não é amigável para iniciantes. Nayon ficou brincalhona de novo. Se importa se eu gravar este PVP e postar um clipe curto? Ele franziu a testa. Tudo bem. Apenas fique calmo e mantenha a distância. Sim. Nayon confirmou a seleção. 2 pop-ups apareceram. Ponto de surgimento definido. Zona 1, base militar. A partida começa em 60 segundos. Nayon saudou. Te vejo vivo, meu amigo. Bayushin apareceu dentro de um prédio abandonado ao lado de um homem de verde. O homem, sem saber do perigo, murmurou. Corredor do 3º andar? Nada de bom aqui. Vamos em frente. Antes que ele terminasse, Bai já estava atrás dele. No instante seguinte, chamas irromperam. Nayan encarou a notificação repentina. Bayushin matou o dia de sorte. Nayan congelou. Tão rápido, uma morte logo no início. Jogar em nível AFK realmente não é brincadeira. As notificações de morte continuavam aparecendo. Bayushin matou fã de Jian Jian. Bayushin matou Li Rui Jr. Bayushin matou Frango Frito é Amor. Bayushin matou Kim Yu Yu. Bayushin matou Espere. Como isso aconteceu? Bayushin matou o mais forte acerta tudo. Zeninha estava completamente atordoada. Ela finalmente entendeu o que Jian Sulei queria dizer. Ser carregada era incrível. A partida tinha acabado de começar. Vendo os nomes desaparecerem um após o outro, ela se perguntou, o que Bayushin estava fazendo? Outro jogador caiu. ID, monstro de lodo, ferimento fatal no peito. Bayushin até suspeitou que poderia ser o último sobrevivente desta rodada. Ele não conseguia mais sentir nenhum jogador por perto. No entanto, ao aterrissar, ele encontrou 4 pessoas de uma vez. Para ele, isso significava apenas alguns movimentos extras. Como se estivesse cortando vegetais, ele despachou os 4. Aliados ou inimigos, todos foram derrubados sem problemas. Com a pilhagem terminada, era hora de partir. Então a mensagem de socorro de Zeninha apareceu. Yuxian, ajuda. Inimigos demais. Estou completamente cercada. Ele verificou o mapa compartilhado. Era do outro lado da rua, não estava perto. Ainda assim, ele respondeu sem hesitar, estou a caminho. Onde você está no prédio? No telhado, 3º andar. A luta lá embaixo está uma loucura. Cada andar parece um campo de batalha. Tome cuidado. No momento em que Bayushin desceu, ele encontrou 2 jogadores. Eles entraram em pânico. Que diabos? Por que ele é tão rápido? Um deles reagiu rapidamente. Prepare suas habilidades. Segure ele. Antes que as palavras terminassem, Bai já o havia matado, arrancando um braço no processo. Uma notificação apareceu. Bayushin matou Shu. O outro jogador olhou incrédulo. Não pode ser. Aprimoramento corporal.
Build de agilidade, uma névoa roxa escura surgiu de suas mãos. Ele as bateu no chão. Morra! Espinhos de energia escura irromperam, estendendo-se por mais de 10 metros. Enquanto o ataque subia, ele saltou no ar com um mortal para trás limpo. Quando ele aterrissou, o homem já estava morto. O homem nunca esperou ser superado a esse ponto. Uma notificação apareceu: Baiushin matou o Lorde Bebê Fofo. Depois de cuidar dos dois, Baiushin não diminuiu o ritmo por um segundo. Zenin ainda estava esperando. Logo, o próximo jogador azarado apareceu, um cara loiro de cabelo curto chamado Frango Frito Bai Mi. Em pouco tempo, Bai chegou ao prédio onde Zenin estava. Ela não esperava que ele chegasse tão rápido e até fingiu perguntar se ele precisava de apoio. Eu disse para ela ficar parada. Ele agarrou a maçaneta da porta. Sondando a área, cerca de 5 pessoas lá dentro. No momento em que a porta se abriu, um campeiro escondido atrás dela brandiu uma arma. Com um sorriso distorcido, ele golpeou para baixo sem hesitação. Ele, que se moveu depois, atacou primeiro, agarrando seu pulso no meio do ataque. O homem congelou em choque. O instante seguinte foi como ser atingido por um caminhão. Um soco, morte instantânea. Bai franziu a testa ligeiramente, ainda não rápido o suficiente. Então ele saltou para cima, subindo as escadas de um só pulo. Uma enxurrada de notificações de morte se seguiu, com mais gente derrubada de uma só vez. No telhado, Zenin olhava incrédula. De novo, esse cara é insano. Ele está esmagando eles como se fossem vegetais. De repente, ela reagiu por instinto, balançando sua arma em um arco amplo, com eletricidade crepitando. Era Yuxian. Ele desviou facilmente do ataque dela. O quê? Você me assustou. Eu nem percebi que você estava bem do meu lado. Já são 14 mortes, não é? Zenin parecia completamente diferente agora, segurando uma serra elétrica zumbindo como um demônio. Era a primeira vez que Bai a via assim, e ele imaginou que ela provavelmente ficaria bem sem ele. Ela riu sem graça. Nada demais acontecendo por perto. Ela mudou de assunto. Então, todos neste prédio foram eliminados, certo? Com uma arma na mão, ela estava claramente ficando confiante, até se gabando de que carregaria Bai pelo resto da partida. No final, os dois terminaram em primeiro lugar nesta partida de sobrevivência em dupla. Depois disso, eles jogaram mais 10 rodadas. Todas elas terminaram em primeiro lugar. A essa altura, Zenin estava completamente exausta. Ela não esperava que eles realmente conseguissem uma sequência de 10 vitórias. Eu realmente não tenho mais energia para fazer stream hoje. Vamos parar por aqui. Mas a maneira como ela olhava para Yuxin era diferente agora. Ela pensava que ele era apenas um amigo comum da faculdade. Acontece que ele era uma arma humana ambulante. E não importava o que acontecesse, ela decidiu que tinha que arrastá-lo para o mundo do streaming. Bai Yuxin não tinha ideia do que ela estava tramando. Zenin imediatamente mudou para uma atuação lamentável. Você poderia pelo menos adiar a missão principal por 2 dias? Apenas espere por mim. Vou elaborar um plano de streaming adequado. Bai Yuxin disse que não estava interessado. Além disso, ele nunca planejou fazer nenhuma missão principal de qualquer maneira. Sendo Zenin, ela foi direto ao ponto de assumir o controle. Apenas me escute da próxima vez. Estarei totalmente preparada. Até mais. Ela se virou para sair, para não lhe dar nenhuma chance de recusar novamente. Bai Yuxin ficou ali parado, sem palavras. Mais uma vez, ele se afastou desapontado. Nem mesmo o PVP lhe deu nenhuma pista. Enquanto isso, Jian Sulei estava deitada confortavelmente em sua cama, navegando em seu telefone. Ela estava navegando nos fóruns de Reverse Planet. Naturalmente, a maior parte era sobre Bai Yuxin e ela mesma. Enquanto continuava lendo, ela rolava na cama rindo. Isso é uma loucura, absolutamente uma loucura. Mais de 100 mil espectadores? Algo assim poderia realmente acontecer na minha carreira de streamer? Se ao menos eu pudesse continuar fazendo stream com o mestre Yuxin para sempre. Ela até se arrependeu de não ter insistido mais cedo. O que ela esqueceu foi que Bai Yuxin havia afirmado claramente que não estava nem um pouco interessado em fazer stream. Não. Ele rejeitou com bastante firmeza desde o início, mas o que importa agora é o pagamento. Vamos ver quanto entrou. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram. O que é isto? No dia seguinte, Zenayon chamou Bai Yuxin para sair novamente, trazendo um laptop com ela. Bai parecia distraído. Ele de repente me chamou para sair. Eu pensei que fosse algo sério. Algumas gotas de suor apareceram em sua testa. O que é que isto deveria ser? Na tela havia um adorável gato azul. O que mais seria? Este é o PPT que eu passei a noite toda fazendo para te convencer. Bai Yuxin ficou totalmente sem palavras. Você passou a noite toda acordada por isso? Zenin retrucou imediatamente. Você não disse que se não precisasse interagir com os espectadores e pudesse apenas se concentrar em jogar, tudo bem?
Bai Wuxia não se lembrava de ter dito isso, mas Zen Naion já tinha entrado em modo de apresentação total. Que tal um show de estilo observacional? Estilo observacional. Bai claramente não entendeu. É um formato onde vários apresentadores sentam em um estúdio e assistem a filmagens de outros participantes. Você joga o jogo. Eu cuido da interação. Se eu não for o suficiente, podemos convidar um comentarista profissional. Você fica com 60% da receita, eu fico com 40%. É um acordo muito bom, certo? Não estou interessado. Você provavelmente não entende o quão lucrativo o streaming pode ser. Espere, você não recebeu um pagamento da Mestra Spedrati desta vez? Só então Bai Wuxia se lembrou. Agora que você mencionou, eu recebi um e-mail esta manhã. Zen Nian o apressou tanto para sair que ele nem tinha verificado ainda. Ele abriu o e-mail. O título dizia, primeiro detalhamento de pagamento do mestre Yushua enviado por Jian Sulei de apenas uma stream. Ela havia lhe dado voluntariamente 6 milhões de won. Zen Nian ficou instantaneamente com ciúmes. Que quanto? 66 milhões? Vendo esse número, você ainda não tem vontade nenhuma de fazer stream? O que chamou ainda mais sua atenção foram as mensagens anexadas. No segundo seguinte, a expressão de Yushin mudou completamente. Cada mensagem era de alguém chamado Espectador Anônimo 62. Olá, Sr. Yushin. É bom vê-lo novamente. Como é a sensação de estar de volta à realidade? Uma nova tarefa especial já foi preparada para você. De agora em diante, nos encontraremos durante suas transmissões ao vivo. Cada mensagem vinha com uma grande doação anexada. Bai Wuxia não conseguia mais manter a calma. O número 62 era algo que ele nunca esqueceria. Ele sabe que eu voltei de lá. Com aquele apelido, parecia uma referência direta ao experimento número 62, ele mesmo. Quem é? Bai Wuxia levantou-se de um salto. Quem exatamente sabe que eu voltei daquele mundo? Ele se virou para Zen Nian. Existe alguma maneira de verificar quem é esse patrocinador? Zen Nian congelou. Por que perguntar isso de repente? Com as regras de proteção de privacidade, isso é impossível. Bai Wuxia encarou seu telefone. Não há como enviar uma mensagem direta para eles primeiro. A única maneira de se comunicar é provavelmente através da transmissão ao vivo. Ele então mudou de postura e aceitou a proposta de Zen Nian de que ele faria stream. A felicidade veio tão de repente que Zen Nian precisou de confirmação. É sério? Você não pode voltar atrás depois, ok? Ela imediatamente postou um anúncio. Últimas notícias. O Xie Humano lança uma transmissão ao vivo pessoal, em agosto. Conteúdo oficial a caminho com o Xie Humano, Sha Sang-shu, Zong Naion. No mundo real, 3 milhões de espectadores inundaram a transmissão ao vivo de uma só vez. Todos eles vieram por uma razão, assistir Bai Wuxia, o chamado Xie Humano, jogar o jogo. O que mais o chocou não foi apenas a sua jogabilidade, mas o fato de Bai Wuxia ter revelado informações sobre o futuro durante a transmissão. O que eles não sabiam era que Bai Wuxia já esteve preso dentro do mundo do jogo por 10 anos inteiros. De uma humilde cobaia experimental, ele lutou para subir passo a passo até se tornar algo como um super-humano. Para ele, cada modo de jogo era simplesmente mais um campo de batalha familiar. A noite da próxima sexta-feira parecia especialmente agradável, enquanto as pessoas desfrutavam de seu tempo livre com uma expectativa silenciosa. Gamers autoproclamados hardcore se reuniram em frente às suas telas. A atenção deles estava fixa na transmissão ao vivo conjunta do trio liderada por Bai Wuxia e Zen Naion. Muitos não se importavam de verdade. Eles só sabiam que ela era amiga do Xia que fazia transmissões pessoais. Alguns já tinham pedido frango frito, esperando calmamente o início da transmissão. 5 minutos antes do jogo começar, dentro do estúdio de transmissão, Zen Naion tremia de nervosismo. Sha Sang-shu, por outro lado, permaneceu calmo e a tranquilizou. Não se preocupe, estamos bem preparados. Nada vai dar errado. Sha Sang-shu era um comentarista profissional de Reverse Planet. Para aliviar o constrangimento, ele coçou a cabeça. Nunca pensei que alguém além da senhorita Jian Sulei pudesse convidar o deus do Xia. Sha Sang-shu concordou tão prontamente simplesmente porque Zong Naion disse que Bai Wuxia era seu amigo. A transmissão ao vivo entrou imediatamente em sua contagem regressiva. Zong Naion rapidamente se recompôs. Olá a todos. Eu sou Zong Naion. Prazer em conhecer todos vocês. Sha Sang-shu continuou. Saudações, espectadores. Eu sou Sha Sang-shu. O chat se iluminou instantaneamente. O show começou. Espera. Onde está o deus do Xia? Tragam logo o deus do Xia. Um traço de suor frio apareceu no rosto de Zen Naion. Claramente, muitos espectadores ficaram ansiosos por não o verem na abertura. Ela acrescentou imediatamente. É muito cedo para se decepcionar. O deus do Xia já está no jogo. A transmissão mudou para a jogabilidade. Bai Wuxia tinha a proteção de informações pessoais ativada.
A transmissão ao vivo explodiu. É ele. Banam todos que disseram que isso era clickbait. Por que ele parece tão legal segurando uma lâmina curta? Meu coração está acelerado. Estou tremendo. Zong Naeon explicou. Como podem ver, a transmissão de hoje seguirá um formato de estilo de observação. Vamos assistir à jogabilidade do Deus do Xie enquanto fornecemos comentários e análises para todos que estão curiosos sobre como ele joga Reverse Planet. Então, vamos começar oficialmente. Naquele momento, Bai Yuxian, movendo-se pelo jogo, recebeu um aviso do Departamento de Administração Interdimensional. Resgate sobreviventes. Escolte-os para fora da floresta em segurança e encontre-se com nossa unidade. Uma janela do sistema apareceu em seguida. Missão principal: encontrar-se com o Departamento de Administração Interdimensional. Evite as forças de segurança que procuram por cobaias fugitivas e prossiga para o perímetro da floresta para se encontrar com o departamento. A cena parecia muito familiar para Baiuchin. Naquele outro mundo, simplesmente correr por sua vida uma vez lhe custou tudo o que ele tinha. Desta vez, Baiuchin soltou um rugido furioso. O grito atraiu instantaneamente a atenção dos guardas. Ali, um cerco de 3 lados se formou. Foi deliberado. Baiuchin pretendia se vingar de seus companheiros caídos. 3 inimigos no chão, 2 no ar, as mãos de Baiuchin pousaram na corrente. Ele tinha apenas um objetivo: eliminar todos eles. Este era o último desejo de seus companheiros caídos. No instante seguinte, 2 guardas abriram fogo com metralhadoras. Enquanto se desviava da tempestade de balas, Baiuchin instalou sua corrente em um movimento. A corrente atingiu uma das metralhadoras com precisão cirúrgica. Primeira troca: armas brancas vencem. Os guardas congelaram em choque. Uma explosão levantou uma nuvem de poeira, engolindo um deles por inteiro. Baiuchin saltou no ar e um guarda gritou: "Idiota! Você pulou direto na nossa armadilha." Mas as mãos de Baiuchin nunca pararam de se mover enquanto a corrente voava novamente. O que os 2 guardas não perceberam foi que a corrente já havia se enrolado atrás deles. Uma rotação completa que se apertou em um nó. Puxou com força com ambos os braços. Os 2 se chocaram um contra o outro no ar. Ele continuou, balançando a corrente. Seus corpos foram esmagados contra o chão. Sangue espirrou pela terra. Baiuchin desceu de cima e os finalizou. Ele já havia entrado no modo de existência perfeita. Naquele momento, ele era misterioso e avassalador. Zen Naeon olhava, de boca aberta. Este não é o Reverse Planet que eu conheço. Sha Sang-Xiao estava igualmente atordoado. Eu comento RP há anos. Esta é a primeira vez que vejo um estilo de jogo como este. Sem posicionamento. Sem iscas. Ele simplesmente atrai todos os inimigos e os elimina de frente. Os espectadores entenderam imediatamente. O próprio Deus do Xie é a estratégia. Por que procurar inimigos quando você pode fazê-los vir até você? Eu pensei que ele só mataria quem encontrasse. Estou repensando tudo. Ele gritou uma vez e limpou o campo. Eu voltei correndo para a transmissão, rindo. Um usuário chamado Eu Amo Gatos doou 50.000 wons. A existência perfeita não é quebrada? Sem tempo de recarga? Virou-se para Sha Sang-Shu. O que você acha das alegações de que a existência perfeita é injusta? Sha respondeu com firmeza. Posso dizer com certeza que não é. A maioria das habilidades depende de tempos de recarga. Sim, mas este estilo de jogo não depende de habilidades. A existência perfeita apenas amplifica o desempenho físico. Ela não melhora a inteligência tática ou a maestria com armas, e ele está fazendo tudo isso no modo sem assistência. Levado ao extremo. Contanto que o corpo aguente. O Deus do Xie poderia lutar assim até no mundo real. É precisamente por isso que a existência perfeita mostra tanto poder, porque está sendo usada por ele. Naquele momento, uma voz ecoou nos ouvidos de Yuxin, cerqueno. Canos de armas escuras foram instantaneamente apontados para ele. O homem à frente falou friamente. Somos da administração intervencional. Solte sua arma e coopere. Seu nome era Qin Xiao, um líder de equipe da administração. A administração interdimensional era uma agência governamental encarregada de lidar com indivíduos anômalos que invadiam através de portais. Seu papel principal era deter alvos de alto risco e enviá-los para os caóticos mundos de reversão de recursos para operações de supressão. Baiuchin levantou as mãos lentamente, pensando consigo mesmo. Diretor Qin Shu. Não. Neste ponto, ele ainda deve ser um líder de equipe. Não esperava encontrá-lo agora. Qin Shu notou o uniforme do centro de pesquisa e relaxou um pouco. Então, você é uma vítima que escapou do laboratório. Minhas desculpas. Podem baixar as armas. Baiuchin assentiu, impassível. Ele então mencionou o rádio entregue a ele por um membro-chave do laboratório. A expressão de Qin Xiao escureceu. Então eles devem ter caído. Baiuchin pensou em silêncio. Ele realmente não mudou. Mesmo aqui, ele ainda é humano. Qin Xiao continuou.
Até que sua identidade seja totalmente verificada, por favor, acompanhe-nos até a administração. Houve casos de funcionários do laboratório se passando por vítimas. Ele sinalizou para sua equipe baixar as armas. Ser convidado para um chá não era novidade para Baiyushin. Agradeço sua cooperação, disse Qin Sheol. Eu vou na frente. Uma notificação do sistema apareceu. Missão principal. Encontro com a administração interdimensional concluído. Subiu de nível. 1 ponto de habilidade adquirido. A cena mudou para a sede da administração. Baiyushin sentou-se na sala de consultoria, um tanto surpreso por se encontrar ali novamente. Naquele mundo, depois de escapar do laboratório, ele aceitou contratos corporativos enquanto economizava para a vingança. Assassinatos e sequestros não eram incomuns, mas a maior parte do trabalho envolvia operações no mundo de reversão. As corporações lançavam ataques por saques, e depois jogavam a limpeza para as autoridades quando o lucro ficava aquém. Naturalmente, isso levou a um contato repetido com a administração. Ele já havia lutado ao lado da administração antes, mas também houve várias ocasiões em que os conflitos escalaram até o ponto de sacarem lâminas um contra o outro. Nesse momento, o som de saltos altos ecoou pela sala. Olá, Sr. Baiyushin. Eu sou Li Eugene, uma oficial principal da Unidade 1 da Administração Interdimensional. No momento em que ela apareceu, o chat da transmissão ao vivo explodiu. Eugene, uau, como esperado, top 3 de beleza em RP, sério. Li Eugene assentiu educadamente. Olá. Ela puxou uma cadeira e sentou-se. Você teve uma longa jornada. Neste momento, você tem 2 escolhas. Primeiro, aceitar a proteção da administração e viver como um civil. Sob esta opção, o uso de habilidades é estritamente proibido. Segundo, tornar-se um oficial da administração interdimensional. Isso não significa destacamento imediato. Você passará por treinamento primeiro, e somente após a avaliação será liberado para operações reais. Baiyushin permaneceu em silêncio. Naquele outro mundo, ele mesmo havia matado oficiais da administração, e agora lhe pediam para ficar entre eles. Li Eugene falou novamente. Então, qual será, civil ou oficial? Baiyushin sentiu um toque de tensão. Ele ponderou as opções rapidamente. Escolher permanecer como civil provavelmente o empurraria de volta para contratos corporativos obscuros. Assim como antes, ele não tinha intenção de seguir esse caminho novamente, e estava genuinamente curioso sobre o funcionamento interno da administração. Sem hesitação, ele fez sua escolha. Ele se tornaria um oficial da administração interdimensional. Li Eugene estava claramente satisfeita com a decisão de Yushin. Ela acreditava que a entrada dele seria uma ajuda tremenda. Recentemente, as corporações têm recrutado agressivamente despertos com altos salários, deixando a administração com falta de pessoal. Li Eugene se sentia em conflito com isso. Afinal, poucas pessoas conseguiriam recusar tais salários, e ela não estava dizendo isso simplesmente por trabalhar para a administração. Ela mencionou que muitas pessoas se arrependeram de assinar com as corporações mais tarde. A razão era que a maioria das corporações ainda estava em seus estágios iniciais. A experiência delas em treinar despertos era claramente insuficiente e os acidentes durante o treinamento muitas vezes ficavam sem responsabilização. Em contraste, a administração interdimensional tinha uma longa história com vasta experiência tanto no treinamento de despertos quanto na purificação de mundos reversos. Baiyushin, no entanto, não era um novato ingênuo. Ele sabia muito mais do que Li Eugene imaginava. O pagamento corporativo era de fato melhor, mas os riscos também eram, e muitos despertos morreram realizando comissões corporativas. Algumas corporações até se recusavam a pagar, adotando uma postura de dinheiro ou vida, sua escolha. No caso dele, ele literalmente os abriu antes de finalmente ser pago. Aquele incidente o expôs como um desperto não registrado, levando a uma perseguição prolongada pela administração. Pensando bem, foi quando ele encontrou pela primeira vez o diretor Qin Sheol. Li Eugene explicou que solicitaria seu registro de desperto através da divisão de processamento de dados. Ela então entregou um telefone a Baiyushin, dizendo que era para fins de trabalho. Segurando o telefone, Baiyushin considerou seus próximos passos. Conforme discutido, ele começaria como estagiário e, após suas habilidades serem verificadas, seria formalmente designado para uma unidade de combate. Li Eugene, no entanto, tinha suas próprias esperanças. Seria ideal se ele pudesse se juntar à equipe dela. A inteligência emocional de Baiyushin ainda estava intacta. Ele genuinamente esperava entrar no sistema interno também, já que ainda tinha uma dívida daquele outro mundo. Embora muitos conflitos tenham ocorrido depois, quando a informação foi transmitida às vítimas inocentes presas no centro de pesquisa, o nome anunciado foi o de Li Eugene. Foi graças a ela liderar o ataque ao laboratório que ele e seus companheiros sobreviveram. Os dois rapidamente chegaram a um entendimento. Fora do jogo, Zenayon não conseguia mais manter a calma.
Espere. Espere um segundo. Isso não parece estranho para você? Aquela conversa com o NPC foi natural demais. No entendimento dela, os NPCs não eram capazes de diálogo livre. Ela suspeitou que uma mudança de rota tinha ocorrido no meio do jogo. Ali Eugene que ela conhecia não era nada assim. O comentarista Chassung Sheol tremia de empolgação. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Mesmo que ele tivesse antecipado algo assim, a realidade ainda era avassaladora. Os espectadores estavam igualmente chocados. Reverse Planet é uma obra-prima. Espere. Isso é realmente possível. Inteligência artificial totalmente adaptativa? Que tipo de monstro é esse? Uma inteligência artificial totalmente adaptativa refere-se a um sistema de NPC capaz de responder a qualquer situação ou pedido, permitindo uma comunicação irrestrita, fundamentalmente diferente dos NPCs tradicionais. Como essa tecnologia consome uma quantidade extrema de recursos, a indústria geralmente acredita que não pode ser implementada de forma alguma, então a questão é: será que o Reverse Planet de alguma forma resolveu completamente o problema de recursos? Provavelmente não, pois se fosse esse o caso, não haveria motivo para escondê-lo como um easter egg. Isso já estaria estampado em todos os anúncios com manchetes como Reverse Planet, converse livremente com NPCs, pioneiro mundial. Reverse Planet lança oficialmente a inteligência artificial totalmente adaptativa. Uma explicação mais razoável é esta. A tecnologia só é ativada sob condições específicas e um requisito mínimo é provavelmente começar o jogo no estado sem ajuste. Afinal, a maior diferença entre o Nucor City e os outros jogadores é exatamente essa. Seu ajuste de combate está definido em 0%. Zenayon reagiu como se nunca tivesse visto nada igual. Uau! Bayushin, você é incrível. Os fóruns devem estar explodindo agora. Certo? Chassung Sheol assentiu. Com certeza. Agora todos estão esperando para ver qual comunicado a Planet Earth vai divulgar. Duvido que vou dormir esta noite. O comentário deles estava começando a fluir naturalmente. E como essa pessoa está profundamente interessada na história de Reverse Planet, esta situação definitivamente chamaria sua atenção também. Quem sabe? Da próxima vez, eles podem até convidar um convidado de peso. Zenayon assumiu o controle novamente. Infelizmente, isso conclui o segmento da história planejado para hoje. Por favor, aguardem a continuação na próxima transmissão. Agora vamos para o PVP. Os espectadores protestaram imediatamente. Você não pode cortar agora. Quanto tempo teremos que esperar pela próxima transmissão? Enquanto isso, na sala de preparação de batalha, Bayushin já estava pronto, mas ainda esperava. O usuário chamado Espectador Anônimo 62 não havia aparecido. Ele havia dito especificamente para Zenayon notificá-lo imediatamente se aquele D fizesse uma doação ou deixasse uma mensagem, não importando o que ele estivesse fazendo. Ela não entendeu muito bem o porquê, mas concordou. Desta vez, no entanto, ela escolheu continuar transmitindo e não o contatou. Bayushin enviou uma mensagem para ela. Estou pronto. Vamos continuar com o PVP. O modo de hoje era duelo. Notavelmente, esta era a primeira vez do Nucor City jogando no modo duelo, então eles começariam na liga normal. Para os espectadores não familiarizados com o sistema, Reverse Planet tem um total de 8 patentes. Elas são bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, grão-mestre e desafiante. Para entrar na patente bronze, os jogadores devem primeiro vencer 10 partidas numa liga normal, o que em média, jogadores profissionais levam cerca de 30 minutos, enquanto jogadores regulares precisam de aproximadamente 2 horas. Os espectadores começaram a se comparar. Droga! Na verdade, estou abaixo da média. Existem contas surfo demais. A sorte no pareamento de partidas importa muito. Missão: alcançar o bronze em 30 minutos. Recompensa: 500.001. Os olhos de Zenayon se arregalaram. Ela imediatamente enviou uma mensagem para Yushin. Ei, prêmio gordo. A primeira missão chegou. 10 vitórias em 30 minutos. É possível? Bayushin respondeu com um gesto de ok. O chat explodiu, tratando os jogadores profissionais como lixo. Uau! Isso é pura arrogância. Rápido. Vai. A atmosfera esquentou instantaneamente. Será que o Nucor City consegue mesmo fazer isso? Fiquem até o final. O que vem a seguir será uma grande surpresa. Modo PVP duelo. Partida solo normal encontrada. Área 6. Zona residencial. 10 segundos até o início do primeiro round. Chassung Sheol congelou em choque. Bayushin havia sacado uma arma que ele nunca tinha visto antes. Seu oponente estava empolgado, pois contanto que ele não conseguisse encurtar a distância. Esta era basicamente uma vitória fácil. Claramente, eles haviam subestimado o homem conhecido como Nucor City. A contagem regressiva terminou. O primeiro round começou oficialmente.
O oponente imediatamente disparou um ataque à distância, explosão de carvão. No instante seguinte, uma linha de sangue apareceu. Baiushin já havia terminado seu golpe. O oponente desafortunado foi cortado limpiamente ao meio. Primeiro round encerrado. Vencedor, Baiushin. Placar, Baiushin 1, Anônimo 0. O round seguinte começou imediatamente. Aquele jogador anônimo teve a sorte de cair contra Baiushin novamente. Ah, não. Surfo de novo. Eu me rendo. Eu me rendo. O jogador anônimo se rendeu. Partida encerrada. Vencedor, Baiushin. Em seguida, veio a segunda partida. Baiushin brandiu sua espada. O ataque do oponente foi cortado instantaneamente.